Deixe-me trazer detalhes agora de um outro caso que tem provocado uma dor enorme, uma revolta muito grande, chocou a população, que foi o brutal crime ocorrido na noite de sábado para domingo, ali na Avenida Luiz Boal, em um posto de combustível no sentido Ipiranga, em que 2 jovens foram assassinados. Um deles, o Demétrio Santos, que, de acordo com as informações e as investigações preliminares, seria um dos alvos dos criminosos, e o outro, que teria sido executado por engano, tratando-se do Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos de idade, que trabalhava prestando serviço para a rede de farmácias indiana aqui em Teófilo Otoni, e nos finais de semana atuava como garçom, fazia um bico para levar o sustento para dentro de casa, para cuidar da família. E esse rapaz estava nesse posto de combustível, parado com um veículo com um problema no pneu, trocando o pneu. Ele inclusive chamou o pai, porque estava com dificuldade para tirar o pneu desse veículo, lá próximo ao calibrador. E infelizmente, quando lá estavam pai e filho, 4 criminosos em 2 motocicletas chegaram para praticar esse crime, né? A polícia suspeita que seriam 2 alvos que esses criminosos queriam atingir. Um deles foi atingido e morreu lá no local, e aí houve uma correria desenfreada, várias pessoas que estavam lá, cada uma procurando se abrigar, e infelizmente, né, o Jorge Augusto, ele tentou correr para se abrigar, só que pelo que tudo indica até agora, inclusive nos primeiros momentos, houve até quem tinha dito que ele tinha sido vítima de bala perdida. Não, na verdade, ele foi executado, por engano, mas foi executado. Por quê? Porque, pelo que tudo indica até agora, teria corrido para o lado errado. Acabou correndo na direção em que estavam os criminosos, e aí foi executado com vários disparos de arma de fogo também na frente do pai. Fico imaginando aqui, para quem é pai, né? A dor e a impotência de ver um filho sendo morto desta forma, sem poder fazer absolutamente nada para tentar salvá-lo, e ainda ter que presenciar, que assistir uma situação tão triste como essa que aconteceu aqui em Teófilo Otoni no final de semana, e o caso sendo investigado pelas autoridades policiais. Nós acompanhamos, né, o sepultamento, né, do Jorge Augusto Silva Souza, que aconteceu aqui em Teófilo Otoni, um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita revolta também de familiares e amigos que cobram justiça, que cobram a identificação e a prisão dos autores desta crueldade. Vamos trazer os detalhes. O repórter Josilei Silva acompanhou aí o velório e sepultamento do Jorge Augusto Silva e traz as informações aqui no programa A Voz dos Lares. Muita comoção e dor no velório do Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos. Amigos e familiares foram trazer o seu último adeus. O seu Antônio, pai do Jorge Augusto, relembrou os momentos de pânico vividos ao lado do filho, momentos antes da sua morte. Ele tinha saído do gourmet, né, que trabalhava de garçom, fazendo os bicos. Aí ele, quando terminou o serviço, ele foi levar alguns colegas em casa. Porque se ele tivesse saído de lá e tivesse vindo direto para casa, provavelmente isso não teria acontecido, né? Aí ele chegou lá na determinada farmácia, procurou um colega lá para ver se arrumava uma chave de roda, que tinha furado o pneu, mas ele não conseguiu. Aí ele desceu até esse posto. Quando chegou lá no posto, o frentista emprestou uma chave de roda. Ele foi tirar os parafusos, conseguiu tirar de alguns. Aí ficou um só sem ele conseguir tirar. Aí ele até empenou a chave. Ele foi, pegou o telefone e ligou para mim. Ô pai, o senhor vem aqui me ajudar? Eu falei assim, vou aí agora. Aí eu peguei meu carro, eu tinha uma mão de força, né, e a chave de roda, de Kombi, e fui lá ajudar ele. Só quando eu cheguei lá, eu não consegui tirar o parafuso que estava empenado. E ele também não conseguiu, ele até caiu, nós brincamos. Foi na hora que nós escutamos pipoco lá dentro da conveniência. Aí nós só preocupamos em correr. No que nós preocupamos em correr, eu puxei o outro menino, entendeu? E ele ficou. Foi nessa hora que veio chegando uma mulher também. Aí o cara veio correndo atrás da mulher. E eu vi só dando os tiros, mas acho que não acertou, porque ela desapareceu.
Aí ele, desesperado, em vez de vir pro nosso lado, junto com nós, ele voltou pro asfalto, pra pista, ele caiu, que era encostadinho ali, e quando ele voltou, que ele tentou voltar de novo para cá, para junto de nós, ele escorregou, aí o cara foi lá e achou que provavelmente ele fazia parte da turma lá que estava lá na conveniência. Aí o cara foi lá e executou ele. É uma pessoa que, se você colocar 1000 pessoas aqui agora, todas as 1000 pessoas são amigas dele, eram amigas dele. Todo mundo gostava dele, todo mundo, sem exceção. E eu acredito que tem que mudar muita coisa. Ele está impune. O cara chega e vai lá e vai chegando e executando a pessoa assim, sem quem nem para quê. E amanhã ou depois ele está na rua, está livre. Ele vai lá com 6 meses de boa intenção, vai lá, varre o presídio, faz isso, faz aquilo e sai livre pela porta da frente, porque cumpriu o que eles, a pena que eles pedem, né? Sai pela porta da frente ainda. É de muita dor, porque era um cara bom, um cara que me ajudava todo mundo, me chamava de véizinho, entendeu? Me abraçava, me beijava, cuidava de mim, pagava minhas contas. E eu não aguentei. Foi muito para mim, foi muito. Doeu. Justiça. Você está vendo aqui, todo mundo aqui, ó, correndo atrás, né, da justiça que seja feita. Era um cara de paz, um cara que não arrumava briga, foi injustiçado, né, covardemente. Então o que a gente quer, não só a família e os amigos, mas a sociedade, que é uma justiça, que é uma resposta sobre isso que aconteceu com ele, e que os culpados, né, tanto quem fez, quem mandou, seja culpado e seja condenado e seja feita a justiça. Ainda não tivemos nada. O que a gente aguarda aí do comandante da polícia é que seja selecionado aí pra gente ter uma resposta, até para ter um conforto para a família, para não ficar mais impune esse crime, né? Coisa que a família pede é justiça. Aí as autoridades, a pergunta é o seguinte: quem que era essa mulher? Por que os caras estavam atrás dela? Qual que era a situação? Acho que a polícia tem que começar a investigar a partir disso aí, né? Saber quem que era, por quê, qual o motivo, se foi uso de droga, tráfico de droga, dívidas de droga. A polícia tem que investigar isso aí. Não é um crime que tem que ficar impune. Não é só uma estatística. A polícia tem que investigar. Não pode virar só um número. Porque o Teoflotone é uma cidade marcada por isso, né? Então a família pede justiça. Ninguém vai se vingar, ninguém vai fazer nada, porque Deus tem os propósitos dele, todas as coisas. Mas a polícia tem que fazer justiça. A polícia tem que ir atrás. Nós estamos cobrando justiça porque sequer teve um motivo fútil. Sequer teve motivo, porque não houve motivo algum para ele ter sido assassinado. Foi um ato de covardia, brutalidade total. Então a gente exigimos justiça imediatamente. E o cara que praticou essa barbárie aí, essa covardia, né? Os criminosos, eles não mataram só o Jorge Augusto, não. Eles mataram uma parte da família dele e dos amigos dele, né? Porque esse pai aí não vai voltar a ser o mesmo mais nunca. Mais nunca. Depois de ter presenciado isso aí, presenciar o filho sendo assassinado dessa forma, né? Coloca as imagens, por favor. Deixa as imagens do velório aí, por favor. Porque não tem como não se revoltar com uma situação como essa, gente. Nós estamos falando de um cara trabalhador, nós estamos falando de uma pessoa que estava voltando do trabalho, né? Fazendo um bico no final de semana para levar o sustento para dentro de casa, para ser assassinado de uma forma como essa aí, né? Então a gente o que pode fazer aqui é externar os nossos sentimentos às famílias enlutadas por essa tragédia que aconteceu aí, esse crime brutal, praticamente no centro de Teófilo. Daqui a pouco eu vou trazer, tive acesso aqui a algumas imagens da correria lá, né, próximo ao local, no momento desses disparos aí na noite de sábado. Vou trazer isso daqui a pouco. E vou trazer também uma parte da entrevista coletiva de imprensa do comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Rafael Muniz, e da delegada de homicídios, a doutora Érica Ribeiro Sena, para apurar esse caso, né? Que estão apurando esse caso, que estão investigando isso aí. E a gente confia, eu confio muito no trabalho dessas autoridades, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Já falei inúmeras vezes aqui que para doutora Érica e para a equipe dela, para a Polícia Civil, não tem caso sem solução. E pode ter certeza que vai ter uma resposta da polícia em relação a isso. Agora, tem alguns casos que é aquilo que eu disse, né? A punição brasileira para alguns tipos de crime tinha que ser mais rigorosa.
Olha aquele caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. O cara matou, brasileiro, matou a namorada a golpes de faca e foi condenado à prisão perpétua. Aprovou que é ele mesmo? Provou prisão perpétua. Você matou, a pessoa não volta mais nunca, mas você também não tem liberdade mais nunca. Né? Se não houver um endurecimento das penas aqui no país, a gente vai continuar assistindo tragédias atrás de tragédias aqui, brutalidade atrás de brutalidade. Isso aí é de uma covardia sem tamanho. Você matar um trabalhador, o cara voltando do serviço, o cara estava lá do lado do pai com um problema no carro, deu um azar de estar no lugar errado, na hora errada. Né? Aliás, não tem lugar errado e hora errada. O que não está errado é o que aconteceu. É alguém sair para matar alguém e ainda mais num local de movimentação como essa aí. Não tem nada que justifica o crime brutal de tirar a vida de ninguém. E ainda mais numa situação como essa. Eu fico imaginando, tentando me colocar no lugar de São Antônio. Deve ser uma dor de muito, mas muito desespero mesmo, viu? A gente tenta imaginar o que esse homem está passando. Ele estava lá praticamente carregado, coitado. A gente está mostrando as imagens aí, ó. Praticamente carregado, junto com outros familiares, no sepultamento do filho. E para ele, ainda é muito pior do que para todos os familiares e amigos, porque ele vivenciou tudo isso, vendo o filho sendo executado, sendo assassinado, sem razão, sem porquê, sem motivo, e não poder fazer nada. Porque quem vai entrar na frente de uma arma de fogo para tentar fazer alguma coisa? Quem é que vai entrar embaixo de tiro para tentar fazer alguma coisa? Né? É difícil, é muito difícil. Hoje teve uma entrevista coletiva de imprensa do tenente-coronel Rafael Muniz, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, junto com a delegada de homicídios, doutora Érica Ribeiro Sena, falando a respeito dessa situação. Vou trazer um trecho agora destas entrevistas para que a gente possa saber como está o andamento para tentar elucidar esse caso. O comandante, o tenente-coronel Rafael Muniz, diz que não tem bala perdida, não. Não foi vítima de bala perdida, não. Não é como se alguém estivesse tentando atirar em outra pessoa e atingisse o Jorge, não. O Jorge foi executado, inclusive na presença de familiares, na presença do pai, por engano, mas foi executado. Muito provavelmente, uma das hipóteses da polícia é que ao tentar correr para se abrigar, ele correu para o lado errado. Correu para o lado onde estavam os criminosos e onde estavam atirando, e ele acabou sendo executado. Vamos trazer aí os detalhes, né, do que a polícia pode passar de informação a respeito dessa situação trágica registrada no final de semana, começando pelo comandante do batalhão, o tenente-coronel Rafael Muniz. Inicialmente eu gostaria, inclusive, de externalizar aqui os nossos sentimentos às famílias enlutadas, tá? E iniciar nossa fala dizendo o seguinte, né? A Polícia Militar foi acionada a comparecer ao local. Nós, inclusive, estivemos com a viatura 15 minutos antes, passando pelo local, né? Após 15 minutos, nós tivemos aí as motocicletas se deslocando para o local dos homicídios. Fomos acionados em razão de disparos que ocorreram lá no posto de combustível, né? E a dinâmica, pelo que nós percebemos inicialmente, é claro que a doutora Érica vai poder falar melhor sobre a parte de investigação, mas tudo indica que esses são 2 motocicletas com 4 ocupantes e que esses motociclistas chegaram ao local, efetuaram disparo de arma de fogo em direção à primeira vítima, que morreu de imediato no local. Houve uma correria lá, em razão de outras pessoas estarem naquele ambiente, e uma segunda vítima foi alvejada pelos disparos. Temos que salientar que foi veiculado nas redes sociais que tratava-se de bala perdida. Isso não aconteceu. A segunda vítima ela foi executada, né, por disparos, inclusive na presença de próprios familiares. A partir de então foram adotadas providências relacionadas ao isolamento do local e rastreamento, diligências para tentarmos localizar os suspeitos. Bom, nós não tivemos acesso às imagens, o HD foi apreendido e foi apresentado à Polícia Civil, que obviamente, após ser periciado, vão ser dados os devidos esclarecimentos em relação a essa pergunta. Mas existe essa mulher que teria corrido lá na direção? Diversas pessoas correram, diversas mulheres, diversos homens correram no local. Esse fato, né, foi amplamente divulgado nas redes sociais, a Polícia Militar esteve no local imediatamente
E infelizmente, né, a gente observou ali uma situação de um duplo homicídio. 4 indivíduos chegaram num posto de combustível no centro da cidade e ali alvejaram com vários disparos de arma de fogo duas pessoas. Uma dessas pessoas, né, identificada pelo prenome Demétrio, e o outro identificado pelo prenome Jorge. Ao que chegou ao nosso conhecimento no início, era de que esses indivíduos estariam já com o objetivo, possivelmente, de ceifar a vida desse Demétrio. E no local, ainda não temos a certeza, mas acreditamos que outro indivíduo poderia também estar na companhia desse Demétrio, motivo pelo qual 2 motos ali compareceram com 4 ocupantes. Contudo, o local estava lotado de pessoas, estava cheio, mulheres, homens, e naquele momento, como é comum, todos saíram correndo, né, assustados, e alguns se dirigiram para o local onde que o Jorge se escondia com sua família, seu pai e seu irmão. E o Jorge teria corrido por um lado que outras pessoas também correram, e ali ele foi alvejado por vários disparos. Não estamos falando em bala perdida, até porque foram vários disparos efetuados contra ele. Então a gente está apurando qual que foi essa ação, qual que foi esse objetivo desses meliantes para atirarem no Jorge. Então nós não podemos antecipar, existem muitas falas, existem muitas conversas ainda desencontradas, né? A própria mídia divulga algumas informações que por vezes não coincidem com o que está nos autos. Então, a partir de agora, nós estamos com a equipe de homicídios e mais 2 equipes dando reforço, justamente porque, aparentemente, né, estamos com uma vítima aí inocente, vamos dizer assim. Eu digo aparentemente porque não aprofundamos ainda na investigação, mas acreditamos pelos depoimentos bem sensíveis, né, bem emocionados dos próprios familiares, que era um indivíduo trabalhador, que não, pelo que puxamos no sistema, não tinha envolvimento com a criminalidade. Então, nós temos essa obrigação de dar esse retorno para essa família e dizer que nós vamos fazer o possível e o impossível para elucidar esses fatos. Ontem, nós tivemos, né, alguns depoimentos e, na verdade, o que se tinha ali eram muitas mulheres, muitas pessoas sentadas ali próximo de onde o Demétrio estava. Mas nós estamos apurando se realmente tinha essa pessoa na companhia dele, né? Se tiver, nós vamos entrevistar, nós vamos intimar essa pessoa. Até então, nós não temos essa informação precisamente para passar. Nós já arrecadamos, né, o aparelho DVR, já está sendo periciado. Na verdade, arrecadamos 2, né, tanto da loja de conveniência quanto do próprio posto de gasolina. Então, os 2 já estão sendo periciados e as imagens já estão sendo analisadas pela equipe. Nós não podemos ainda, né, reportar, mas a gente antecipa que são imagens que vão contribuir muito com as investigações. Nesse contexto aí, como você disse, não é comum, mas elas utilizaram, na verdade, né, de meios para se esconder, né, atrás de algo que não seria percebido. Então, se você vai com uma moto que não vai chamar atenção, né, eles já foram com esse objetivo. Então, quando eles chegaram no posto de gasolina, não iria chamar atenção porque se tratavam de motos amarelas semelhante à moto utilizada por mototaxistas. Então, é uma conduta que a gente já pode também começar a repelir, entendeu? E, de fato, como foram 4 indivíduos em 2 motos, nós acreditamos que o alvo não era somente o Demétrio. Nosso serviço de inteligência, né, sempre está trazendo essas informações para a gente. Nós ainda vivemos em uma cidade relativamente tranquila. Essa proliferação desses grupos do crime organizado, ele é a nível nacional. Então, nós não somos contemplados em não ter, ainda que seja um resquício deles. Mas o objetivo nosso, da Polícia Civil e também da Polícia Militar, é evitar que prolifere, né, esses indivíduos aqui na nossa cidade. Aí a coletiva de imprensa do comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Rafael Muniz, junto com a delegada doutora Érica Ribeiro Sena, que é a titular da Delegacia de Homicídios aqui em Teófilo Otoni. Vou pedir ao Estevão Lopes para colocar agora uma imagem que nós tivemos acesso, a imagem de câmera de segurança,
Isso aí no momento em que acontecia esse crime, esse duplo assassinato. Inclusive, na imagem, vou pedir para colocar com áudio, é possível ouvir estampidos de arma de fogo. E tem pessoas correndo, né? Mulheres, homens, todo mundo correndo. Claro, quem está no local onde chega alguém atirando, a primeira coisa que vai fazer é correr, buscar um lugar para se abrigar. Nós temos umas outras imagens também que por enquanto a gente não vai divulgar, não vai colocar para não atrapalhar as investigações, que mostram a movimentação de veículos chegando ao local, de motocicletas chegando ao local. Já está mostrando as imagens aí, né? A gente está mostrando aí essas imagens. Isso é quando está acontecendo lá, essas pessoas correndo, é porque já tem disparos de arma de fogo lá naquela região, e aí as pessoas correm lá na Avenida Luiz Boali para se afastar, voltando inclusive, voltando do sentido posto para a região central de Teófilo Otoni, do posto lá onde aconteceu da loja de conveniência, é o pessoal voltando no sentido contrário. A gente vê inclusive carro voltando ali na contramão, né, dando uma ré ali, para tentar sair, para se abrigar, para esconder dos disparos. Coloca a imagem agora com áudio, por favor. Coloca com áudio, por favor. E aí o pessoal vai poder ouvir, inclusive, né, alguns estampidos aí, que são disparos de arma de fogo do momento em que acontecia, infelizmente, lamentavelmente, esse duplo assassinato lá no... Tá aí, portanto, né, a correria das pessoas voltando, quando começaram a ouvir os primeiros disparos. Primeiro teve uma rajada, uma sequência de tiros, depois um intervalo e depois uma outra sequência de tiros. Então a primeira, muito provavelmente, quando eles chegaram já efetuando os disparos, que atingiu o primeiro alvo, né, que seria, no caso, o rapaz de prenome Demétrio, e depois, na segunda rajada de tiros, muito provavelmente o momento em que o outro rapaz, o Jorge, tentava se abrigar, correr e acabou sendo atingido também pelos disparos. São cenas realmente muito tristes, que comovem bastante e que vão ajudar a polícia a elucidar, a esclarecer o que aconteceu. Claro, essas são apenas algumas imagens que a gente teve acesso. A polícia tem o acesso a outras imagens que obviamente serão investigadas, inclusive da circulação, da chegada dos veículos, tudo isso para tentar apurar aí o que aconteceu, infelizmente, nessa noite de sábado para domingo, nesse último final de semana, nesse caso trágico aqui em Teófilo Otoni.